Olá, meu nome é Alexandre Marmo, eu estou aqui com o Vetor Vestibulares para falar sobre matemática no Enem. O tema de hoje, geometria do espaço, mais especificamente, sólidos semelhantes. Você já ouviu falar de pirâmides, de prismas, de cones, de esferas? Eles são os famosos sólidos geométricos, né? E eles se destacam porque eles têm 3 dimensões. Quando esses sólidos são semelhantes? De modo geral, quando um é uma redução do outro, ou quando um é uma ampliação do outro, ou quando um é até uma cópia do outro. Repara aqui na figura. Se eu pego um desses cubos pequenos e amplio, eu consigo chegar no cubo grande. Se eu pego o cubo grande e reduzo, eu consigo chegar no cubo pequeno. E também posso pegar um cubo pequeno, tirar uma cópia e chegar num outro cubo pequeno. Você consegue perceber aqui, ó, que cada face do cubo grande teve a aresta dividida em 3, ó, 3 partes. E com isso, eu consigo dizer que a razão de semelhança entre o cubo grande e o cubo pequeno é 3:1, ou seja, 3. Quando os sólidos são semelhantes, existe uma razão entre as suas áreas. Olha que interessante. Como eu dividi aqui cada aresta do cubo grande em 3, na verdade, cada face aqui do cubo grande ficou dividida em 9 quadrados. Então, uma razão entre áreas do cubo grande para o cubo pequeno é 9/1. E 9 é o 3 ao quadrado. E quem é o nosso 3? É a razão de semelhança. Por conta disso, você pode dizer que sempre que 2 sólidos são semelhantes, a razão entre as suas áreas é o quadrado da razão de semelhança. Isso costuma aparecer um ano sim e o outro também. Vamos falar agora de razão entre volumes de sólidos semelhantes. Repara o seguinte, a aresta grande foi dividida em 3 partes. Isso, no fundo, fez com que aparecessem 27 cubinhos, que você consegue enxergar visualizando cada uma dessas 3 tiras que eu estou mostrando aqui, ó. Volume do cubão, 27, portanto. Volume do cubo pequeno, 1. 27 é 3 ao cubo. Já se ligou? A minha razão de semelhança é 3, ou seja, quando eu relaciono volumes de sólidos semelhantes, a razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança. Pessoal, uma dica de ouro. Quando a gente fala em razão de semelhança, o tema escala aparece com muita frequência. Escala nada mais é do que uma razão entre a medida da representação de uma coisa e a medida correspondente na coisa real. Um exemplo, olha essa miniatura aqui de um Mustang. Essa miniatura é a representação do Mustang real. Está indicado aqui que a escala é 1/24. O que significa isso? Se uma coisa na miniatura medir 1 centímetro, no Mustang real esta mesma coisa medirá 24 centímetros. Tudo beleza? Vamos juntar tudo isso agora numa questão do Enem 2017. Essa questão diz assim: em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto que ele comprou, há informações dizendo que se trata de uma peça que está na escala 1/400 e que o volume dessa peça é 25 centímetros cúbicos. Ele pede então para você obter o volume do monumento original, só que ele quer o volume em metro cúbico. Tudo bem? Importante destacar que essa questão ela cobra conhecimentos como transformação de unidades, escala numérica, razão entre volumes, e ela está relacionada com a competência de área 2 da matriz de referência. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e representação da realidade e agir sobre ela. Quando você lê o enunciado, escala 1/400, você se liga logo que isso nada mais é do que a razão de semelhança. Razão de semelhança entre a peça que foi comprada e o monumento original. E como a peça e o monumento original são semelhantes, você pode dizer que a razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança.
Desenvolve essa expressãozinha e você tem aqui que o volume do monumento é 25 vezes 64 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. Cuidado, ele quer a resposta em metro cúbico. Vamos transformar a unidade. Como 1 metro é 100 centímetros, 1 metro cúbico vai ser 100 centímetros, tudo elevado ao cubo. Ou seja, 1 metro cúbico é 10 a sexta centímetros cúbicos. Junta essas duas ideias e conclui que o volume do monumento é 1.600 metros cúbicos. Pessoal, eu, Alexandre Marmo e o Vetor estamos querendo fazer de você um especialista em matemática para você varrer o Enem. Valeu!